quando tudo tá indo bem, o QA nem é lembrado. O produto tá indo a milhão, tá indo super bem, não tem nenhum tipo de hotfix acontecendo aí nos últimos meses e você QA é completamente esquecido. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso e eu vou passar para vocês como que QA prova o seu valor, principalmente quando tudo está indo bem dentro de uma empresa. Se você não me conhece, eu sou o Mene, eu sou QA Engineer há mais de 10 anos, já trabalhei no Brasil, já trabalhei nos Estados Unidos, no Canadá, já trabalhei como líder, já contratei muito QA, já coloquei muito QA no mercado e hoje você está vendo mais um vídeo aqui na Lumistech, o único canal que posta todo dia sobre áreas de teste e qualidade de software. Se você não quer perder nenhum vídeo, já vai lá e se inscreve aqui no canal, não deixa passar. Não se esquece de deixar seu like e também, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente sempre responde. Então, bora pro vídeo. Como que um QA prova o seu valor quando tudo tá indo bem, né? Quando o produto ele tá funcionando, você percebe que garantiu que isso acontecesse e é uma hora de você mudar essa, entre aspas, invisibilidade que o QA pode ter nesses momentos. E aqui, o paradoxo da área de teste de qualidade de software, né? Inclusive, é um paradoxo que todos nós vamos viver. Se você ainda não viveu isso, é muito provável que você viva. Que é, a release ela saiu limpa, você entregou o produto, o usuário ele não reclamou, não teve nenhuma chamada no suporte, o produto ele tá indo bem. E você que é QA, passou a semana inteira garantindo que tudo ia chegar do jeitinho que tinha que chegar e não recebeu nenhum agradecimento, nenhuma menção e nenhum reconhecimento, e já tem meses que isso tá desse jeito, né? Porque quando que funciona, parece que o software simplesmente ele funcionou sozinho. Esse é o desequilíbrio que exige compensação ativa, e não por vaidade, mas por ser uma sobrevivência de carreira, né? Muitas vezes tem empresas que acham que a área de teste de qualidade de software não faz diferença, que o produto já está indo bem, que não precisa de mais QA, só que é justamente isso que mantém o produto nos eixos, e é justamente isso que garante ele continuar funcionando desse jeito. Então aqui, ó, vou trazer números que confirmam o que você já sente, tá? Impacto subavaliado dos profissionais de trabalho preventivo, né, como QA, segurança e até mesmo tipo de infra, relatam sentir que o seu impacto é muito subavaliado pelo time e pela gestão, 71%. E 40% promoções mais rápidas, ou seja, mais rápido é o ritmo de promoção de quem aprende a comunicar proativamente o seu impacto versus quem espera ser reconhecido. Então, se você sabe como mostrar o seu impacto na empresa, você vai fazer essa diferença. Inclusive, essa fonte aqui vem da Harvard Business Review de 2024, com profissionais de tecnologia. Então, uma coisa aqui. Por que o trabalho de QA é estruturalmente invisível, tá? Inclusive é muito pouco sexy, é difícil vender QA para os outros. A invisibilidade ela não é um acidente, é uma consequência de como o trabalho no final das contas funciona. E entender as causas é a melhor forma de você superar esse tipo de problema, tá? Não é porque existe essa situação que você não precisa fazer nada sobre isso. Uma prevenção ela não gera narrativa. Então, ó, impedimos que isso acontecesse. Então isso daí não tem uma força que você resolveu alguma coisa, né? O seu trabalho bem feito ele resulta em ausência de problema e não em uma solução direta. O crédito ele vai acabar indo para o produto, né? Porque quando o app ele tem 4.8 estrelas, o crédito ele vai para quem desenvolveu o produto, para o designer, para o desenvolvedor. Raramente alguém menciona que a qualidade é um resultado de um processo de testes robusto. E não só isso, né? Que provavelmente garantiu essas 4.8 estrelas aí no aplicativo. Os gestores eles não calculam o custo do QA. Quanto custaria o bug que você encontrou na semana passada se tivesse chegado em produção? Isso não é passado, isso não é validado, né? A maioria dos gestores nunca calculou esse número e talvez nem calcule. E também uma simetria estrutural, tá? Dev ele entrega feature, é uma coisa visível, design entrega tela, que é uma coisa visível, e o QA entrega uma prevenção, né? A previsibilidade do produto. E isso é uma simetria que exige uma compensação ativa da minha parte. Por que eu falei da minha parte? Eu falo da parte do QA. Não adianta você ser só um bom QA. Não adianta você garantir a qualidade do produto 100% do tempo se você não está comunicando isso claramente para os outros e tudo que você fez. Isso faz parte de carreira. Tem certas carreiras que você escolhe que precisa desse tipo de ação. E aqui uma solução
solução, né, que torna o seu trabalho visível. Eu vou tentar trazer formas para você mostrar, para você conseguir se mostrar cada vez mais. Comunicação tá algo extremamente importante numa empresa. E aqui, comunicar, criar um relatório de sprint, uma narração em tempo real do que você fez, de todos os bugs que você encontrou, de todas as melhorias que foram tendo depois que vocês começaram a trabalhar no projeto. Poxa, antes a gente tinha 5 hotfix por mês e agora a gente tem 1, a gente tem 2. Pô, você fez uma melhoria estrutural absurda no produto, né? Com o seu time, com o processo de qualidade. Quantificar o custo do bug, né? Então quer dizer, a gente não fez nada? Mas e aqueles 3, 4 bugs que a gente achou na semana passada que se tivesse ido para a produção poderia ter dado um gasto absurdo? Inclusive, eu acabei de fazer um vídeo falando justamente sobre produtos que quebraram e geraram custos absurdos para as empresas. Então, um custo de bug, ele é importante ser mencionado sim. E às vezes você pode mencionar isso até nas suas retrôs, numa review. Posicionamento, né? Uma reputação com gestor e documento de conquistas. Por que eu falo isso? Porque se você não somente mostrar isso para o seu time, mas também mostrar isso para os gestores, ter um documento bem estruturadinho, mostrando tudo o que você fez, cara, isso daí vai fazer toda a diferença, no final das contas, porque você vai ter muito mais visibilidade. E aqui eu vou trazer algumas estratégias para vocês, tá? Que é justamente um relatório de sprint de QA. Por quê? Porque não necessariamente você precisa esperar para que o seu Scrum Master, ou que o seu PO, ou o seu gerente de QA, o gerente de tecnologia, peça isso para você. Você pode trazer. E olha que legal, no final de cada sprint, publique um resumo de 5 a 7 linhas, não precisa ser algo muito longo, inclusive foi o que eu falei, fazer isso na retro, no canal do time, seja isso, vocês estão usando o Slack, o Teams, o Notion, o Gira, tanto faz. Não é para ser um relatório burocrático, é uma comunicação super simples e clara que precisa acontecer, tá? Em 30 segundos, seu gestor, o PM, o Dev Lead, o QA Lead, vai ter o contexto da qualidade da sprint e você vai mostrar que você existiu, que você contribuiu, que você está documentando tudo que você está fazendo. E olha que legal, olha como é simples. Template que funciona aqui, a Sprint 42, QA Summary. Você consegue pegar todas essas informações, seja lá qual plataforma você está usando, Gira, ClickUp, Notion, tanto faz, você consegue pegar essas informações. Histórias testadas, 8. Bugs encontrados, 14. Bugs críticos, 2. Médio, 7. Baixo, 5. Um bug mais impactante, aí você vai e descreve brevemente o impacto que ele poderia ter causado no negócio. Cobertura de automação, 73% dos fluxos críticos cobertos, né? É importante. 8% versus a sprint anterior. Você está mostrando progresso, não somente o que você fez de certo. Risco monitorado. O módulo de pagamento com 3 bugs em 2 sprints consecutivas. Recomenda revisão. Às vezes, fazer até olhar com os devs, ver se tem como trazer algum débito técnico que tem aí. Importante. E olha que doideira. Uma coisa muito legal que as pessoas elas não veem com tanta frequência é que quando você está trabalhando com automação de testes, e a gente está falando aí sobre uma automação de testes, nem que pode até ser de integração, ou até mesmo ser end-to-end, de front-end mesmo, as pessoas elas esquecem que existe a porcentagem de cobertura que você tem de uma automação front-end, só que ela não gera isso sozinha para você, né? Por exemplo, se você está falando da cobertura de testes unitários de um produto, de um sistema, sei lá, você está usando Jest ou Vitest para fazer esses tipos de testes unitários, ele consegue te dizer qual a cobertura que tem do projeto em testes unitários. Agora, testes end-to-end não, então você tem que pegar esses números aí proativamente, tá? E agora, vamos para a segunda estratégia, o custo do bug evitado. Você não precisa de uma precisão absoluta, tá? Não precisa. Você precisa de uma ordem de magnitude. Então, para cada bug crítico encontrado antes de produção, né, calcule rapidamente o custo estimado que tivesse chegado no usuário. Então, por exemplo, o suporte ao cliente, os tickets de atendimento, o custo por ticket que a gente tem, o churn de usuários, que é o abandono após a experiência ruim. Então, se você tem um produto com uma baixa qualidade, você vai ter um churn alto. As pessoas elas vão embora do seu produto. O rollback e hotfixes, horas de engenharia mais o custo de hora. Por quê? Um rollback, um hotfix, a gente está deixando de trabalhar em algum produto novo, em alguma feature nova, alguma funcionalidade nova para resolver problema. Isso é gasto para a empresa. E também a parte de reputação, uma avaliação na loja, posts negativos, reclame aqui, o que seja, tá? Tudo isso pode contar
com um problema. Agora, esse bug em produção ele teria custado estimadamente 15 a 40 mil reais em suporte e rollback, se a gente for considerar tipo as horas dos desenvolvedores, do reteste, da subida, da possível não compra, da perda de usuários, do tempo de atendimento no suporte, da criação de mais um ticket. Isso é muito mais impactante do que encontramos 2 bugs críticos. Números reais mudam como as pessoas enxergam o seu trabalho. Estratégia 3, a tendência de qualidade ao longo do tempo. Então, mostrar esse tipo de gráfico aqui é muito importante. Dá para ver claramente, por exemplo, bugs críticos encontrados. Cada sprint vocês estão trabalhando tem menos bugs. Criar um gráfico simples, né? Isso dá para fazer com o Google Sheets, até com o IA dá para você pedir para fazer. Ele mostra uma tendência de bugs das sprints dos últimos 3, 6 meses. Inclusive o Gira tem isso, tá? Se os bugs críticos eles ainda estão caindo, a cobertura de automação está crescendo, esse é o visual do seu impacto. Então aqui também o bug escape rate, mas poderia também ter uma subida aqui, por exemplo, de automação de testes. A automação de teste começou a subir e os bugs críticos começaram a descer. Nosso bug escape rate caiu de 18% para 7% nos últimos 3 meses. É um argumento de promoção com dados, você está especificando coisas que aconteceram. Não adianta você, como QA, só querer trazer qualidade, você também tem que mostrar com dados e com números, com documentos, o que está acontecendo aí do seu lado. Tá? Estratégia número 4, narrar uma prevenção em tempo real. Então aqui, quando você encontrar um bug crítico no Gira, né, seja lá o que você estiver usando, não apenas abra o ticket, tá? Comunique no canal do time, importante, porque você tem que deixar todo mundo visível, né? Isso é parte da comunicação. Encontrei um bug crítico no fluxo de checkout. Se fosse para produção, todos os usuários pagando com cartão de débito receberiam 500 silenciosamente. Abrir um ticket X com reprodução e evidência. Aqui você não está somente falando para as pessoas o que aconteceu. Mas aí o dev vai ficar... Não, você está ajudando o dev. Você achou um problema muito grande. Aqui, talvez, o que eu mudaria ao invés de falar, se fosse para produção, você poderia dizer, esse bug é importante porque em produção, os usuários pagando com débito ia acontecer X. Já abri o ticket e vamos resolver isso antes de subir, tá? Isso não é um alarmismo, é uma comunicação de risco em tempo real. A gente está falando de um produto caro, um produto que foi gasto, por exemplo, milhões de reais para ser construído, que é um sistema. E ele cria um registro público do valor do seu trabalho. Tá? Então cada post desse é uma prova de impacto arquivada. Você está literalmente demonstrando que você está trabalhando. Você está literalmente mostrando que você está olhando para cada parte e se preocupa com o produto. Isso é muito importante. E aqui, você está literalmente construindo uma reputação de impacto. Como trabalhar o seu relacionamento com o gestor? Olha que interessante. Então, no seu one-on-one mensal, né, se você tiver uma reunião de feedback, né, que se pode chamar de reunião 360, one-on-one, né, que você faz aí com o seu gestor, pega pelo menos 10 minutinhos para você compartilhar o que você fez, o que teve impacto, mostrar esses números, os documentos, o que você está construindo, o que você precisa, o que está faltando, né? Se você não tem um one-on-one, pede uma solicitação para quem é seu chefe direto. Tenta conversar uma vez por mês que seja, só para você demonstrar e para você perguntar o que você pode melhorar sempre. Aqui, documento de conquistas. Cria um documento privado mesmo, pode ser no Google Docs e registre ele mensalmente, com bugs críticos, melhorias de processos, automações criadas e pessoas que você ajudou. Quando chegar a hora da promoção, esse documento é o argumento. Então aqui, esse documento ele também não precisa ficar fechado, apesar dele ser privado, ele pode ficar aberto para as pessoas verem. E você está literalmente demonstrando que foi feito. E lembre-se, não adianta nada você fazer um monte de coisa e esperar que você se lembre no final das contas para poder trazer isso para o seu chefe. É importante que você tenha isso em mãos, porque aí você se lembra de tudo que você fez, tudo que realmente foi impactante. Peça um feedback positivo. Fez algum impacto visível? Não espere que o gestor note. Diga, quero compartilhar algo que acho que teve impacto positivo essa semana, você tem 5 minutos. Isso é uma visibilidade profissional legítima. Não é para você encher o saco do seu gestor, mas é legal que você demonstre sempre isso para ele. Tá bom? Além disso, o que fazer a partir de agora, tá? Então eu vou te dar um caminho. Você não precisa implementar tudo isso de uma vez, fica tranquilo, você pode fazer por passo a passo, e aqui eu tô trazendo os passos de formas pequenas para que você consiga trazer essa consistência, tá bom? Primeira coisa, né? Publicar um resumo. Então, publique um QA summary
nessa sprint. Então, para todo sprint que você vai fazer, seja de uma semana, seja de 2, vai lá e faz um sumário. Sumário que eu digo é aquela primeira carta com algumas linhas explicando o que aconteceu. Depois, você pode começar a calcular os custos, estimar o custo de um bug crítico recente e deixar ele documentado. E aqui já vem o próximo passo: documentar as conquistas. Registre as realizações do mês. E por último, você pode agendar aí o one-on-one, né? Ou focar, né? Otimizar o seu one-on-one com o seu gerente para poder dizer o que você fez. E cada uma dessas ações, elas são simples, é uma coisa que você pode fazer sozinho, que você não precisa depender de ninguém e que vai transformar sua reputação dentro do time. E eu digo mais, não é só sobre a empresa que você trabalha hoje, é sobre as empresas que você vai trabalhar. Você pode colocar tudo isso e tudo que você achar de mais importante no seu currículo, no seu LinkedIn. E não só isso, tudo isso que você está trazendo de dados é muito bom para falar em entrevistas, tá? Então você está literalmente, não é só sobre a empresa, é sobre você também. E aqui, time, eu quero que vocês entendam. Um QA que faz um bom trabalho em silêncio, ele tá fazendo metade do trabalho que ele poderia estar fazendo. A outra metade é garantir que as pessoas certas, né, saibam o que você está entregando. Não para você se autopromover necessariamente, mas para que o seu impacto seja reconhecido, né, para que o seu trabalho seja valorizado, para que você consiga novas vagas, para que você consiga crescer no mercado de forma orgânica e estruturada, estratégica. É uma carreira, você tem que pensar de forma estratégica, beleza? Galera, de novo, isso daqui é muito importante. Se você quer um crescimento na área, se você quer se destacar no mercado, você precisa fazer esse tipo de coisa. Eu sei que às vezes dá uma preguicinha, mas vale muito a pena. É sua carreira no final das contas. Então, ó, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like. Se você quer aprender coisas mais como essa, se você está interessado, inclusive, nas formações aqui da Lumistech, saiba que a gente tem um link aqui embaixo. Já clica. A gente tem formações focadas para quem está querendo migrar para a área, para quem está querendo crescer, chegar no mercado internacional e ganhar em dólar. Então, se fosse você, eu já clicava aqui no link e participava das nossas formações aqui da Lumistech. E se você tiver qualquer dúvida sobre o tema, manda aqui nos comentários, a gente te ajuda, a gente responde todo mundo. E se você conhece alguém que precisa aprender a se vender um pouquinho melhor, já manda para ele, compartilha. E se inscreve, porque aqui na Lumistech é o único canal que fala todos os dias sobre teste de qualidade de software. Muito obrigado por terem participado, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.